Graça e paz, amados irmãos, estamos ao vivo aqui na página da IEC do Jardim Cruzeiro, para nesta noite refletirmos, um pouquinho mais aqui da palavra de Deus. E é sempre uma alegria, podermos receber os irmãos, para juntos podermos pensar, refletir na palavra de Deus, Então nós estamos aqui, mais uma vez, na expectativa de uma revelação importante para nós. Hoje eu vou falar sobre o melhor tema que eu gosto, o tema que eu mais gosto das Escrituras Sagradas. Um tema bastante pertinente para todos os crentes, para todos os salvos, E eu quero dar as boas-vindas a todos. Já está aqui o irmão José Clodoaldo, Silva, já está aí juntos aí, o Clodoaldo, seja bem-vindo, Clodoaldo. Elisângela, já está aí também, ao vivo, pronta aí para estudarmos mais um pouco da palavra, Sejam bem-vindos os irmãos, Aí, ó. Então, desde já nós agradecemos a presença, de todos os amados irmãos, Aí, ó. Graça e paz, obrigado. Como é que foi o dia aí, povo de Deus? Como é que tem passado os dias aí na presença do Senhor? O povo de Deus. Sabemos que os dias têm sido diferentes, para muitos mais difíceis, mas estamos juntos, nesta caminhada, nesta empreitada, de enfrentar esses dias, até o destino final, que o Senhor tem para com as nossas vidas. Então nós queremos dar as boas-vindas e queremos saber, os irmãos que estão chegando, para que a gente possa, iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos orar, falar com Deus, já temos aqui dois irmãos, nos acompanhando o estudo de hoje. A Elisângela e o irmão Clodoaldo, já estamos aqui juntos. Então já é suficiente, para a gente meditar na palavra de Deus. Com certeza outros irmãos vão estar chegando aí, para que a gente possa pensar um pouco nesse tema, tão importante para todos nós. Então nós vamos orar, e vamos buscar a presença, Vamos buscar a presença do nosso Deus em oração e vamos ver aqui a reflexão desta noite, Vamos orar então. Vamos fechar os nossos olhos, Clodoaldo, Elisângela, que são só nós dois aqui hoje aqui, que eu estou vendo, mas daqui para a gente terminar a oração, com certeza já vai chegar mais irmãos aí. Vamos orar então. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças por esta noite e na tua presença. Nós te damos graças também, ó Deus, pelo dia que passou. Dia de bênçãos, um dia de paz, um dia aos cuidados do Senhor e na sua direção. E agora, Deus, vamos estudar mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor, Deus, esteja aplicando esses ensinos, ó Deus, em nossas vidas. E fala ao nosso coração e aqueles que estão chegando, ó Deus, para estudarmos a palavra, pensarmos um pouco na palavra, que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira toda especial. Nós te damos graças então por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então aí, dona Oswaldina, já está aí também na área. O povo de Deus vai chegando, Hoje, amados irmãos, o tema que nós vamos estudar hoje é baseado aqui em Romanos, no capítulo 5. Eu gostaria que os amados aí, abrissem a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, nos versos de 1 a 11. Romanos, capítulo 5, os versos de 1 a 11.
E assim diz o texto, né, sagrado aqui, Romanos no capítulo 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É isso aí, ó, Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Dona Nilza, né? Rodrigues está aí, tá presente já. Muito obrigado, Dona Nilza, né, pela presença aí conosco, né? É isso aí, ó. É isso aí, a Batista Sião tá aí junto também, né? Pastor Irailton, né? Tá aí firme aí, sempre junto, né? Nessa caminhada. É isso aí. Deixa eu voltar aqui. É isso aí. Ministério Infantil Gênesis entrou aí também, ó. Romanos capítulo 5, de 1 a 11, que nós acabamos de ler. Então, amados, nós vamos pensar hoje com os amados. Eu já disse que o Romanos capítulo 5 é um dos textos que eu mais gosto, né? Que enche o meu coração de alegria. Esse texto aqui no capítulo 5, amados, na verdade ele vai falar sobre os resultados da justificação. Uma pessoa, para ser salvo, ele precisa ser justificado. Ele precisa ser justificado porque ele cometeu muitos crimes, né? Podemos assim dizer, crimes diante da santidade de Deus. Esses crimes diante da santidade de Deus, nós chamamos de pecado. E porque todos pecaram, né? Romanos 3, 23... né? Porque todos pecaram, então só há uma maneira para que a gente possa ser salvo: se formos justificados. Só há esta maneira, justificados. Então, por isso, essa doutrina é muito importante. E como é, então, né, que nós vamos ser justificados? É isso que nós vamos estar vendo aqui. Então, na verdade, amados irmãos, esse texto, ele é o texto mais maravilhoso que um pecador poderia experimentar. É esse texto aqui. Lutero, ele chamou o artigo, né, de doutrina sobre o qual a igreja se posiciona ou cai. Lutero diz que ou a igreja se posiciona a respeito desse texto aqui, sobre a doutrina da justificação, ou então ela cai de vez, disse Lutero.
Podemos dizer, amados irmãos, que a justificação é um ato de Deus, no qual ele declara um pecador indigno, genuinamente justo. Deus declara que um pecador indigno passe a ser genuinamente justo. É um ato de Deus declarar isso. Esse ato de Deus declarar o pecador justo é creditado à própria justiça de Cristo. Aquele pecador por meio de sua fé somente. Por isso, a doutrina, um dos pontos da reforma, né? Sola fé. Sola fé, somente pela fé. Pela fé, o pecador aceita a justiça de Deus, que é Cristo. Né? A justiça de Deus é a cruz. Então, quando o pecador aceita a justiça de Deus, então Deus o declara justo. Justo. Então, ele aceita isto pela fé. Por isso, a doutrina reformada. Né? Só a fé. Só pela fé. Então, meus irmãos, esta justificação é uma declaração legal de justiça. É uma declaração legal de justiça porque alguém foi condenado no lugar do pecador. É uma genuína justiça. Porque Deus não passou a mão no pecado. Ele pune o pecado de todos nós. Olha, Lídia, Gil, está chegando, né? Deus pune o pecado de todos em Cristo na cruz. É uma imputação de justiça. Porque não temos justiça nenhuma, mas Deus imputa através de Cristo a sua justiça. É também, amados irmãos, uma justiça pela fé, em oposição às obras, né? E aqui está uma das doutrinas mais complexas e menos percebida e reconhecida pelos crentes, né? Nós sempre temos a tendência de achar que nós vamos ser salvos pelos nossos méritos, né? Pelas nossas obras. A justificação é pela fé em Cristo, na cruz, nos méritos de Cristo, né? Em oposição a qualquer obra que o homem possa fazer. As nossas obras não são suficientes para nos justificar diante de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos nesta passagem não apenas o fato de que Deus está disposto a justificar os pecadores, mas também quais são as bênçãos de sermos justificados. Então, Deus não apenas justifica os pecadores por meio de Cristo, quer dizer, a cruz, mas também esse texto vai falar as bênçãos decorrentes desta justificação. E são sobre estas bênçãos decorrentes da justificação que nós vamos ler. Né? Por isso nós vamos repetir o verso 1 do capítulo 5, que diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, sempre é por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que nós temos alguma bênção por meio de Jesus, está se referindo sempre à cruz. Porque é através do sacrifício de Cristo, é através da cruz, é que nós, pecadores, recebemos qualquer tipo de bênção diante de Deus. É sempre por meio da obra de Cristo na cruz que nós somos abençoados. Que nós recebemos o perdão, a reconciliação e a adoção de filhos, tudo em decorrência da cruz. E quais são, amados irmãos, as bênçãos aqui que o apóstolo Paulo vai se referir, que nós, os crentes, os salvos, obtivemos como resultado da justificação? A primeira bênção está aqui exatamente no verso 1. Justificados por meio da fé, temos o quê? Paz com Deus. A primeira bênção.
Nós temos a paz com Deus. Ó, o nosso amado irmão, presidente da 34ª, está presente, pastor Alexandre Silva. Seja bem-vindo aí, pastor Alexandre. Então, a primeira coisa, amados irmãos, decorrência desta justificativa é que temos paz com Deus. A paz a que Paulo se refere aqui, amados irmãos, significa fim das hostilidades. Fim de hostilidade, quer dizer, paz entre duas partes. Significa que estávamos brigados, éramos inimigos, estávamos sem comunicação, estávamos separados. Paulo fala isso em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos, separados estamos da glória de Deus. E separados da glória de Deus, passamos a ser inimigos. Passamos a viver uma vida hostil. Há uma hostilidade entre Deus e o homem, o pecador. E é isso que Paulo está dizendo. Que a cruz, o Cristo crucificado, e o fato de recebermos o Cristo crucificado pela fé, o apóstolo Paulo diz que a primeira bênção é que retornamos à amizade com Deus. Estávamos inimigos e voltamos a ter amizade. Todo homem ou mulher precisa ter paz com Deus. E uma das grandes bênçãos da justificação, que Paulo está se referindo aqui no capítulo 5:1, é finalmente ter paz com Deus. Não estamos mais em estado de inimizade com o Criador. Esta é a primeira bênção aqui que Paulo se refere como resultado de termos recebido pela fé, né? Sola fé, a justificação por Deus através da cruz. É a primeira bênção. Passamos a ter amizade novamente com Deus, com o Criador. Esta é a primeira grande bênção. A segunda bênção, amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai se referir, está aqui na parte B, iniciando por verso 2a, a primeira parte do versículo 2, que é a graça diante de Deus. Olha o que ele diz. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha, a palavra fé vem repetir aqui no verso 2. No verso 1, Paulo diz que nós somos justificados pela fé. Claro, a fé na cruz. Segundo, a outra coisa que Paulo vai dizer é que nós vamos ter igualmente acesso pela fé a esta graça. A esta graça. Sempre a fé vai direcionar-nos à bênção. A fé é a ponte que nos leva à bênção, às bênçãos espirituais. Por isso a base reformada, né? Só a fé. Somente pela fé. E a graça disponibilizada ao justificado é a segunda grande bênção que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Paulo está dizendo, amados irmãos, que agora nós somos objetos do favor de Deus. Paulo está dizendo que pela graça de Deus somos feitos para permanecer nessa condição de favor para sempre. É uma graça segura. É uma graça segura. Por Jesus, fomos introduzidos na graça. E não é que devemos realizar algo para mantê-la, né? É outro equívoco de muitas doutrinas. É engraçado que nós, evangélicos, nós somos pregadores, né? Nós somos evangelistas, e a gente sempre convoca o pecador, né, a aceitar a Jesus. E eu me lembro que os pregadores, inclusive eu já cansei de pregar assim,
dizendo que o pecador precisava vir a Jesus da forma como ele está. Se ele era um prostituto, se ele era um viciado em drogas, se ele era um mau caráter, do jeito que ele estivesse, que ele viesse a Jesus, porque Jesus transformava a vida dele, mas que ele precisava aceitar a Jesus para ser salvo. Aí o indivíduo aceita Jesus como seu salvador, né? Aceita Jesus e a gente declara que agora ele está salvo porque ele aceitou a Jesus como seu salvador. Aí quando o indivíduo é introduzido para dentro da igreja, aí vem o problema doutrinário, vem a contradição. Que aí nós começamos a dizer para ele que se ele não tiver um comportamento adequado, ele perde a salvação. Então, é uma incongruência na proclamação do evangelho. Como é que nós chamamos o indivíduo para aceitar Jesus, que ele aceitando Jesus, ele é salvo. Aí quando ele entra para dentro da igreja, aí a gente começa a dizer que ele precisa ter um comportamento A, B ou C para que ele pudesse permanecer salvo. Isso é uma incompatibilidade com a fé, com a salvação, com a graça. A graça, amados irmãos, na vida daquele que é justificado, agora eu não estou falando quem é ou quem não é, porque a gente não sabe quem é justificado e quem não é. Mas aquele que é justificado, de fato e verdade, ele está absolutamente seguro, porque quem mantém essa graça, quem imputa esta graça na vida do pecador que arrependeu e aceitou a graça pela fé, quem imputa esta graça é o próprio Espírito Santo de Deus que imputa essa graça na vida do pecador. Do pecador salvo, do pecador arrependido, o pecador que foi beneficiado por esta justificação. Por isso que na doutrina da igreja congregacional o salvo está absolutamente seguro, é a segurança da salvação. Aí nós sempre cantamos naqueles hinos antigos, né? Que segurança sou de Jesus. Quando fala que segurança sou de Jesus, não está falando sobre um acidente que a gente tem aqui na terra, né? Se a gente vai cair num troço, se a gente vai tropeçar num negócio, machucar, vai ficar doente. Não é isso, não. Aqui segurança, agora não vou ter uma dor, não vou perder o emprego, não vou ter problema nenhum. Não é isso, não. Quando o hino diz que segurança sou de Jesus, amados, está se referindo à segurança da salvação. É a segurança eterna na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós obtivemos o verbo no tempo perfeito, indicando ato completo, ato perfeito. Nossa introdução pela fé nesta graça na qual estamos. E estamos afirmados e confirmados nela. Então, amados irmãos, esta é a segurança do estar em Cristo Jesus. Então, a segunda coisa que esta justificativa, amados irmãos, disponibiliza ao crente, o salvo, é esta graça. Nós somos agora objetos do favor de Deus. Não somos objeto da nossa moral, da moral humana, do comportamento humano. Mas nós somos objetos da graça, do favor de Deus, o favor que nós não merecemos. É o pecador que foi justificado pela imputação do Espírito Santo na sua vida. Esta é a segunda bênção que eu e você obtivemos em Cristo Jesus. Qual é a terceira bênção, amados irmãos, que esse texto aqui, Romanos no capítulo 5, propõe e fala para todos nós? Está aqui também no verso 2, a parte B, aqui do nosso versículo. Paulo vai falar da esperança na glória de Deus. Olha aí, ó. Ele fala assim, ó, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Por que esperamos, estamos nessa esperança da glória de Deus, amados? Isso aqui é muito simples. É porque nem sempre estávamos sob ou debaixo, sob o favor de Deus. A gente não estava assim sempre. Paulo descreve a condição do pecador antes da justificação. Está lá em Efésios, no capítulo 2, versos 1. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo vai dizer que antes estávamos todos iguais ao mundo, perdidos, desorientados. Paulo fala aí no capítulo 2, de 1 a 3, e nos versos 11 a 12. Eu vou ler, mas eu estou citando aqui os versículos para os irmãos dar uma olhada em Efésios 2. Estávamos mortos, estávamos acabados. Efésios 2, de 1 a 3 e 11 a 12, do capítulo 2. Aí mostra a situação como todos nós estávamos. Paulo nos diz que uma das grandes bênçãos de justificado é ser declarado justo diante de Deus. E que agora temos uma nova perspectiva. E qual é a nova expectativa que Paulo vai dizer? É a esperança na glória de Deus. Antes a gente tinha o quê? Absolutamente nada. Nós que não tínhamos absolutamente nada, agora o Espírito Santo colocou em nós uma esperança da própria glória de Deus. A perspectiva diante de nós agora é a de ser compartilhadores com Cristo em sua glória. Olha a oração sacerdotal de Jesus em João 17, os versos 22 a 23. O apóstolo Jesus fala sobre isso. Paulo, ele coloca os crentes, os salvos, dentro da sua oração e desse compartilhamento desta glória. Quando ele diz, né, que ele voltasse para a glória que ele tinha antes, aí depois lá nos versos 22 e 23, aí ele coloca também os crentes, os salvos, né, como coparticipantes desta glória. Esta é a esperança mais daqueles que foi justificado. E esta perspectiva de glória futura em Cristo é aquela que é certa e absolutamente segura. Como ele diz aqui em Romanos, no capítulo 8, os versos 28, ele diz assim, verso 28 a 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A justificação, amados, e a glória futura de ser conformado, a Cristo, são agrupados neste pacote de estar em Cristo. Então essa glória futura, essa expectativa toda que o cristão, os crentes têm, está tudo ligado num pacote só daqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, então, Romanos capítulo 8, versos 28 a 30, aplicar-se-á em tua vida. Mas é preciso que você esteja em Cristo. É somente em Cristo. É somente em Cristo. Se você está com outro nome, com outra expectativa, com outra segurança, se você está seguro em um outro nome, em uma outra obra que não seja em Cristo, então você está perdido. Porque a segurança desta esperança, desta glória futura, ela só é possível em Cristo. Você está em Cristo? Qual é a quarta
bênção que o apóstolo Paulo se refere aqui nesse texto de Romanos capítulo 5. Nos versos 3 a 4, a terceira bênção, a quarta bênção, é a alegria nas provações. Aqui vem outra questão aqui, né? Que é preciso ter prestar muita atenção. Porque aqui é um paradoxismo, né? Que é um paradoxismo, que é um paradoxo. É aquilo que tem uma aparente contradição. E esses versos 3 a 4 tem um paradoxo aqui. Então, uma das bênçãos de ser justificados pela fé, mas conforme os versos 3 a 4, é que podemos saber com certeza que ao passar por um período de tribulação, Deus não está nos punindo. Todo o nosso castigo já foi colocado sobre Cristo, lá na cruz. Ele levou o castigo por nós. E mais, sua justiça diante de Deus foi colocada em nosso favor. Portanto, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, os sofrimentos do tempo presente que o crente passa não é um castigo. Olha aqui o verso 3 e 4. E não somente isto. Olha, e Paulo vai colocar na lista das bênçãos espirituais o sofrimento. Por isso que eu falei que é um paradoxo aqui. Porque hoje, né, nas teologias de hoje, sofrer é coisa do diabo, né? Não é possível o crente sofrer. Tem até aquelas igrejas lá com aquela frase enorme: pare de sofrer. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E Paulo coloca na lista das bênçãos espirituais ter a capacidade de resistir à tribulação. Então, amados, se isso é verdade, então não resta nada para pensar sobre nossos problemas, provações, mas a gente deve pensar nos nossos problemas, nossas provações, como atos, né, do soberano Deus, que permite que venha sobre nós a fim de nos fazer crescer na imagem gloriosa de Cristo, que Ele nos predestinou para ser. Deus nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. Nós lemos aqui em Romanos no capítulo 8. Ele nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. Como é que nós então vamos nos transformar na imagem de Cristo? Aí Deus permite que a gente passe por tribulações, para que essas tribulações venham nos aperfeiçoar. Aqui diz que a gente vai desenvolver a experiência, vamos desenvolver a esperança, né? E tudo aqui por causa da tribulação. E o apóstolo põe na lista das bênçãos espirituais. Por isso é um paradoxo. Paradoxo, né, nas nossas doutrinas atuais, né? Que fala que o crente não passa tribulação, não tem luta, para de sofrer. E com isso, os crentes não estão se habilitando, se qualificando a cada vez mais na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a tribulação produz perseverança. Perseverança é o quê? É resistência paciente. É isso aí. Perseverança, perseverar é resistir pacientemente. Resistir pacientemente. Em seguida, a perseverança, né? Depois da perseverança, qual é a consequência na vida daquele que foi perseverante? Um caráter
comprovado. Quem persevera, o resultado dele é a comprovação. Não é assim a vida, amados? Quem não é perseverante, não vê o resultado do que você faz. Você já viu aquela pessoa que começa tudo e não termina nada? A pessoa começa um curso, aí depois você pergunta, e aí, você terminou? Ah, não terminei não, pastor. Não dei conta. Com aquela cara assim de quem não, né, de pobre coitado, não é? Ah, você estava fazendo? Estava. Mas aí, rapaz, concluiu, terminou, cadê a conclusão? Ah, pastor, faz aquela cara de pobre coitado, né? E nunca termina nada. Você já viu alguém bem sucedido na vida sem conclusão das coisas? Você já viu? Eu nunca vi. O que é, então, perseverar, amados? Quem persevera vai receber o quê? Um caráter comprovado. Um caráter comprovado é exatamente o quê? O caráter de Jesus. Mesmo na hora lá da cruz, estava doendo. Mas ele, não faça a minha vontade, ó Pai. Faça a tua. Porque maior do que a minha vontade é a sua glória. A cruz é isso. A cruz é o intento do Filho de glorificar o Pai na sua máxima. Porque é muito fácil a gente falar que glorifica o Pai no bem bom, né? No conforto. É muito simples. O Filho sempre glorificou o Pai lá na eternidade, sendo cuidado, amparado, no conforto de milhares e milhares de anjos que o servia. Aos anjos que bastava uma palavrinha e os anjos já iam correndo para servir. O diabo não falou isso? Os anjos darão ordens a teu respeito. E é verdade. O diabo sabia que Jesus tinha milhares de anjos que bastavam uma palavra. Mas Jesus não estava ali para ser servido pelos anjos. Jesus estava ali agora, naquela circunstância, naquele contexto, diferente de tudo que ele viveu, dizendo que o mais importante ali não era a vontade dele. O mais importante não era a vontade dele de fugir dali, cascar fora lá para a eternidade para ser servido pelos anjos novamente. Mas Jesus disse que o que interessava a ele era que o Pai fosse glorificado na vida dele, mesmo que ele tivesse que passar pela cruz, e foi o que ele fez. E quando o crente, amados irmãos, enfrenta também as tribulações, ele está enfrentando também todas essa vida hostil que o Satanás oferece nesse mundo e outras coisas. Tudo com o intento de que o Pai e o Filho, que foi a cruz por nossas vidas, seja glorificado em nós. Por isso, a tribulação, amados, a tribulação não é para nos punir, mas é para nos forjar o nosso caráter, para que a cada dia tenhamos a imagem do Filho de Deus. A outra coisa que esse texto aqui nos traz como bênçãos, amados irmãos, da justificação, está aqui nos versos 5 a 8, que é exatamente a confiança no amor de Deus. Quem é que tinha certeza que Deus amava assim, de uma forma tão grandiosa? Ninguém sabia disso. O amor de Deus foi revelado. E o amor de Deus foi revelado na cruz, nesta máxima aí. E são tantos textos, né? O apóstolo João, lá em João 3,16, fala sobre isso, né? Que é o texto mais lindo das Escrituras, né? Para demonstrar o amor de Deus. E aqui, Romanos 5,8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
E o amor de Deus, ele foi demonstrado de uma forma tão larga, tão grande, que o autor sagrado diz que nem altura, nem profundidade, nem largura, né? Nem altura, nem profundidade, nem largura dá para a gente medir a dimensão do amor de Deus. Como é que você sabe o tamanho do amor de Deus baseado na cruz? Não tem como você medir. Então, meus irmãos, a quinta bênção da justificação é que nós não temos nenhuma dúvida que Deus nos ama, pecadores do jeito. Nós não temos dúvida nenhuma que esta graça de Deus na cruz, ela é absolutamente segura, porque de fato Deus nos ama. Porque Ele deu o próprio Filho por nós, no nosso lugar ali na cruz. Isso daqui, amados irmãos, os versos 5 a 8, é uma revelação tremenda. Ou os crentes se agarrem nessa revelação, ou está todo mundo perdido. A sexta bênção, amados, está aqui nos versos 9 a 10. Somos salvos da ira de Deus. Ó. Logo muito mais agora, sendo justificados, olha para justificados novamente, pelo seu sangue, ó, e Paulo volta para a cruz, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, a cruz, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que grande revelação. Amados, nós estávamos destinados à ira de Deus. Você sabe o que é isso? Eu não sei explicar isso, não. Eu não sei explicar qual é a dimensão da ira de Deus. Eu só sei demonstrar a dimensão do amor de Deus. É porque a gente vê aqui a cruz, e a cruz facilita. Mas a dimensão de Deus com raiva, do Deus irado com a gente, eu não sei o que é isso. Eu só sei que o apóstolo Paulo diz que a justificação que Deus nos promoveu em Cristo através da cruz, Paulo diz que nós estamos salvos da ira. Da ira de Deus. Esta é a sexta bênção. E a sétima bênção que o apóstolo Paulo nos revela aqui na palavra para a gente concluir, né, a meditação desta noite, né, que o povo de Deus está acompanhando aí. A sétima bênção, amados, está aqui no verso 11. É a exaltação no próprio Deus. Olha o verso 11 para a gente fechar, né, a meditação aqui, expositiva, deste texto. Diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo deixa o melhor para o final, né? A paz com Deus resulta em exultação no próprio Deus. Ó. E não apenas isso, olha essa palavra aí, não apenas isso. Quer dizer, todas essas bênçãos que Paulo relacionou aqui, nos versos de 1 a 10. Aí depois que ele relacionou aquele tanto de bênçãos, ele diz, e não apenas isto. Mas não apenas isto o quê? Mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda isso, amados. Que coisa linda. De todas as bênçãos advinda de ser declarados justos por Deus, essa é de longe a mais maravilhosa. Ela é a mais maravilhosa porque vamos exultar na própria pessoa de Deus através daquele que tornou tudo isso possível por sua morte na cruz. Nós vamos exultar diante de Deus por causa de Cristo, que tornou isso possível. Os irmãos já leram aquele texto, né? Quando
Jesus diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. O que é impossível ao homem? E que Deus fez possível? É a salvação, é a vida eterna em Cristo. A salvação era impossível. E Deus, pelo seu grande poder, se fez possível, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem sacrifício. Porventura o nosso sacrifício ia nos livrar da ira vindoura, a ira de Deus? Então a obra que Cristo fez é algo tremendo. Porque em Cristo nós vamos exultar na pessoa de Deus. Estaremos para sempre com aquele que nos amou e se entregou por nós. Aqui, amados irmãos, esses textos, esses versículos que nós tentamos, meditar aqui nesse tempo pouco que a gente tem, mostra algumas dessas bênçãos. Aqueles que pertencem a Deus, homens e mulheres, aqueles que foram justificados diante de Deus pela fé em Jesus. Aqui algumas bênçãos. Tais homens, tais mulheres têm paz com Deus. Uma posição de graça diante de Deus. A esperança, segura da glória de Deus. Alegria sobre a obra de Deus através de nossos problemas. Que a gente tem tanto problema, mas mesmo assim alegria perene. Confiança no amor eterno de Deus, Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Confiança no amor de Deus. Deus nos ama. Salvação da ira vindoura. Somos salvos da ira que vem. E a exultação na própria pessoa de Deus, através de Cristo Jesus. Não há nada melhor do que as bênçãos abundantes que vêm de ser justificados aos olhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Deixo esta frase para os irmãos. Não há nada melhor do que as bênçãos abundantes que vêm de ser justificado aos olhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. E que a Cristo, da qual eu e você fomos justificados, agraciados com essas ricas bênçãos, a Ele seja a glória, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe. Amém, amados? Amanhã nós estaremos com o nosso estudo bíblico, Então, nós estamos estudando sobre os conflitos da vida, Então, amanhã, às 19h30, a gente continua o nosso estudo, Então, a gente conta com a presença dos irmãos. E sexta-feira estaremos aqui em oração, E a gente, sempre juntos aqui, E amanhã e quinta-feira tem trabalho na Gabriela, Nós estamos voltando nossas atividades presenciais. Então, quinta-feira na Gabriela, Sexta-feira estaremos aqui novamente com a nossa live de oração, E domingo nossas atividades normais, 9 horas, nós já estamos com o nosso culto lá na igreja, Vamos iniciar a classe dos novos crentes, Também vamos ter 2 classes já domingo, uma classe aqui nós estamos uma aberta, para todo mundo, e vamos iniciar a classe dos novos crentes, que nós já temos pessoas aí para se preparar para o batismo. Então vamos estar aí, todos juntos, e às 19 horas o nosso culto, domingo, de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos, e que você continue refletindo sobre esta palavra, tão maravilhosa, que nos traz segurança de estar
em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos então.